Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs legionários, aqui da paróquia do Senhor Deus Menino, povo de Deus que veio celebrar essa Eucaristia, algumas famílias enlutadas de 7º dia, 30 dias. Celebramos 100 anos da missão exercida pela Legião de Maria. Interessante que o Evangelho nos fala justamente sobre a eleição. O Evangelho que nós ouvimos, Jesus que sobe a montanha, em oração, discerne lá no seu coração, passa a noite inteira orando a Deus, e ao amanhecer o dia ele volta, e no meio daquela grande multidão, seguidores, ele escolhe e elege 12 que o chamam de apóstolos, e esses 12 são enviados a serem seus representantes, ou seja, eram homens de fé, homens capacitados e que estavam aptos para até mesmo dar a vida pelo Evangelho, pelo Cristo Jesus, se fosse necessário, e como praticamente todos morreram assim. Há 100 anos atrás iniciou-se também, como a Adriana leu no início dessa missa, né? Na Irlanda, teve início, Deus suscita no coração de 3 pessoas esse chamado, e que se espalhou pelo mundo afora. Esse chamado continua a acontecer. Aqui em Ibicaraí foram já 56 anos que aqui também esse chamado chegou. Da Irlanda ecoou aqui em Ibicaraí, e aqui a gente lembra do saudoso Padre Scheller. Ele já não exerce mais o sacerdócio na igreja, mas quando ele era padre, exercia o sacerdócio aqui. Foi ele que trouxe e implantou no coração dessa paróquia essa semente do amor a Deus, pela devoção a Nossa Senhora, onde todos eram agregados a esse grupo de eleitos que combatem diariamente pela força da oração, pelo desejo de santidade, para purificar a terra. Por isso, todos vocês, todos nós que aqui hoje celebramos os 100 anos da Legião de Maria, você que é legionário, pode ter certeza, no dia que você decidiu entrar na Legião de Maria, naquele dia Deus te chamou. Foi Deus que te escolheu. Jesus te elege e te insere nesse exército de Maria para combater contra o mal. Permitam-me usar alguns textos aqui do manual da Legião de Maria, que nos mostra qual é, de fato, a missão do legionário. Finalidade da legião. A Legião de Maria tem como fim a glória de Deus, por meio da santificação de seus membros, pela oração e cooperação ativa, sob a direção da autoridade eclesiástica na obra de Maria e da Igreja, o esmagamento da cabeça da serpente e a extensão do reino de Cristo. Qual é a nossa finalidade? A glória de Deus. Os legionários precisam trazer presente no coração que a sua missão de legionário
A sua finalidade, o fim último de cada legionário é a glória de Deus. E como se alcança a glória de Deus? Por meio da santificação. Então, a Legião de Maria é um apostolado que santifica as pessoas. Quando compreendemos esse chamado, quando abraçamos verdadeiramente esse chamado que Deus suscita em nosso coração, compreendemos que estar comprometido com o reino de Deus, através desse sim que nós damos a Jesus Cristo por Maria, nós somos chamados então a trilhar esse caminho de santificação. Sozinhos nós não conseguimos, por isso existe a autoridade eclesiástica aqui, o nosso bispo Dom Carlos, é sobre a autoridade dele, o nosso bom pastor, que todos os legionários são orientados e conduzidos a viver nesta obra de Maria e da igreja, e marchando com firmeza, trilhando o caminho de santidade, vai esmagando a cabeça da serpente. Ou seja, onde se faz presente a legião de Maria, enfraquece e expulsa a força do mal. Precisamos tomar consciência disso. O mal ele não tem força quando os legionários estão em ordem de batalha. Mas os legionários precisam estar usando das suas armas, a oração, a palavra de Deus, a confissão e a Eucaristia. Legionários que não comungam, legionários que não recebem Jesus da Eucaristia, está faltando alguma coisa. Nós somos obrigados, no bom sentido da palavra, estarmos em comunhão com Cristo através da vida autêntica de oração, da meditação da santa palavra de Deus, do arrependimento dos nossos pecados, das nossas faltas, pelo sacramento da confissão e principalmente pela Eucaristia. Por isso que é um exército que combate e que trilha, que marcha sobre a terra, expulsando o mal e vivendo a santidade, porque buscam estar comprometidos com esses ensinamentos da Santa Mãe Igreja e ver em Nossa Senhora um exemplo e um apelo diário à vida de santidade. Nossa Senhora faz esse apelo com a sua própria vida. Todos nós somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, a uma vida de santidade. Qual é o espírito da legião? O espírito da legião é o próprio espírito de Maria, de quem os legionários se esforçarão, de modo particular, por adquirir a profunda humildade, a obediência perfeita, a doçura angélica, a aplicação contínua à oração, a mortificação universal, a pureza perfeita, a paciência heróica, a sabedoria celeste, o amor corajoso e sacrificado a Deus e, acima de tudo, a sua fé, virtude que só ela praticou no mais alto grau, jamais igualado. Esse é o espírito de cada legionário, adquirir uma profunda humildade, obediência perfeita a Deus, doçura angélica, aplicação contínua à oração. Devemos nos perguntar, caríssimos irmãos e irmãs, como está a minha vida de oração? Eu que sou legionário, tanto os oficiais quanto os outros, que abandonaram ou que ainda não fizeram esse compromisso de se tornar oficial. Então são membros auxiliares. Como está a minha vida de oração? Eu busco diariamente ter essa intimidade com o Senhor. Eu exerço a mortificação universal,
Eu busco cultivar a pureza perfeita, ou seja, a pureza do meu coração, exercitando a paciência, buscando em Deus a sabedoria, o amor corajoso e o sacrifício a Deus. Esse é o nosso espírito. Temos consciência disso? Como nós estamos vivendo, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa fé, o nosso compromisso de legionário, a nossa presença no mundo é uma presença que santifica. Por isso eu preciso então fazer uma opção pela vida de santidade. Ser legionário é coisa séria, é estar comprometido com essa linda missão mariana. Maria que trouxe Cristo para o mundo, Maria que apresentou o Salvador para a humanidade. Nós, os legionários, precisamos continuar a sua missão, inspirados nela, no seu exemplo, no seu modelo. Nós precisamos dar continuidade, esmagar sempre a cabeça da serpente, não permitir que o mal tome forma dentro de nós. Por isso, a base do espírito legionário é a profunda humildade. Para ser um bom legionário, precisamos dessa virtude mariana, humildade. Precisamos da humildade. E no serviço, o legionário deve revestir-se da armadura de Deus. O legionário deve ser uma hóstia viva, santa, agradável a Deus, não conformado com este século, não conformado com este mundo. Deve ser uma hóstia viva, santa, agradável a Deus. Devemos nos perguntar, caríssimos irmãos e irmãs, a minha vida tem sido agradável a Deus? O meu jeito que eu tenho vivido, meus pensamentos, as minhas ações, as minhas atitudes, me faz me tornar digno do Senhor? Enquanto legionário, enquanto cristão, enquanto homens e mulheres que buscam trilhar esse caminho de santidade, será que eu tenho me tornado uma pessoa digna aos olhos de Deus? Devemos nos perguntar, devemos nos questionar. Eu tenho sido essa hóstia viva? Eu tenho vivido essa santidade? Eu tenho buscado colaborar para que esse mundo, dilacerado pela dor, pela violência, pelo descaso, eu tenho lutado, tenho contribuído para que essa realidade mude de alguma maneira? Tenho buscado exercitar isso? O legionário deve andar no amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós. O que significa andar no amor, caríssimos irmãos e irmãs? Olhando para dentro do nosso coração, será que nós conseguimos encontrar amor mesmo lá no nosso coração? Qual é o sentimento que permeia a nossa vida, que está presente em nosso coração? É de fato o amor que nos move em direção ao outro, o amor que nos move em direção a Deus, o amor que nos move a zelar pela espiritualidade mariana, pela espiritualidade legionária, o amor que me leva a zelar pela igreja, por pertencer à igreja, por ser cristão. Nós temos uma responsabilidade muito grande, preservar a Santa Mãe Igreja. As pessoas que nos veem lá fora, elas nos identificam muito mais pela fé que nós professamos, e às vezes, se nós não tivermos cuidado, nós estamos fazendo tudo errado. A camisa que nós vestimos, com a imagem de Nossa Senhora, com o letreiro Legião de Maria, identifica que você tem uma responsabilidade com o Senhor e Nossa Senhora, e por isso deve dar um bom testemunho.
Então, viver no amor, andar no amor, é se identificar com o reino de Deus, se identificar com a Santa Mãe Igreja e se perceber que você é igreja e que precisa dar esse testemunho. Preciso dar esse testemunho, pois a nossa finalidade é a glória de Deus. E como e quando seremos glorificados, caríssimos irmãos e irmãs, aos céus, se nós não fizermos esse caminho aqui na terra? As orações da legião refletem os princípios básicos de sua espiritualidade. A legião alicerça-se, em primeiro lugar, numa inabalável fé em Deus e no amor que Ele dedicou aos seus filhos, de cujos esforços quer tirar motivo de glória. A nossa fé está alicerçada em Deus. Maria não está em primeiro lugar na vida do legionário. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Maria é a nossa inspiração, o nosso modelo, mas que deve estar no centro da nossa vida é Jesus Cristo, é Deus mesmo. Maria nos conduz para Deus, Maria nos leva para Deus. Então as nossas orações legionárias, todas elas precisam nos conduzir ao mistério da nossa fé, que é o Cristo Jesus. Por isso, devemos sim fazer com prazer, com alegria, o serviço legionário, mas nessa perspectiva de estar fazendo a vontade do Pai, servindo a Deus, por esse chamado tão bonito, por essa eleição que Deus fez a cada um, que hoje se reveste desse compromisso legionário, porque muito mais do que usar uma camisa da Legião de Maria, é se revestir da missão, do compromisso que Deus deposita no coração e na vida de cada um de nós. Testemunhar o seu Filho Jesus, anunciar o seu Evangelho, promover a vida, trilhar um caminho de santidade e pela nossa vida de santidade, atrair tantas outras pessoas para que possam também juntar-se a esse exército, o exército de Maria, que nos levam à vida santa. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, são 100 anos em que pelo mundo afora existem pessoas que ouviram o chamado de Deus, que deram o seu sim e foram revestidas do alto com o poder para viver a santidade e testemunhar o amor a Cristo Jesus. Nós temos a alegria de hoje estarmos aqui reunidos celebrando essa festa, participando dessa alegria mundial, de podermos fazer parte desse exército de Maria que está presente no mundo para combater o mal. Mas devemos, ao celebrarmos essa festa, fazer um exame de consciência e nos perguntarmos: eu estou sendo digno legionário? Eu tenho sido digno legionário aos olhos de Deus e de Nossa Senhora? Eu tenho sido comprometida com as obrigações que nós recebemos aqui através do Manual da Legião de Maria? Quando eu renovo uma vez por ano na festa de Assis, quando eu renovo aquele meu compromisso mariano, eu renovo para valer. Eu tenho consciência disso, porque, amados irmãos e irmãs, acredito que essa festa dos 100 anos da Legião de Maria quer suscitar em nosso coração, ressuscitar em nossa vida o desejo de santidade. E Bicaraí é uma cidade que tem uma marca, né? A marca da cidade de Bicaraí, da paróquia do Senhor Deus Menino, é justamente uma vida devotada a Maria. É uma paróquia que tem a gratidão ao serviço prestado à Legião de Maria. Mas precisamos continuar com esse serviço, precisamos continuar com essa missão.
Eu estava conversando com o Ivanildo, estava conversando, foi até ontem estávamos conversando, e a gente falava sobre isso, né? Ibicaraí é uma referência legionária, mas e o futuro da Legião de Maria em Ibicaraí, como vai ser? E eu dizia, o futuro está nos jovens. Nós temos uma cúria juvenil, mas precisamos trazer mais jovens para a vida legionária. Precisamos trazer mais famílias para a vida legionária. Precisamos sair em missão, porque os legionários são missionários. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós não podemos nos contentar com o grupo de legionário que já existe em nossa cidade, pois existem muitas outras pessoas, muitas outras famílias que precisam despertar para a vida de santidade. E somos nós, os legionários, que precisamos provocar esse despertar de conversão nessas pessoas. Nós não podemos nos acomodar por já estar no caminho de santidade pela Legião de Maria, mas por eu estar vivendo a experiência de santidade na Legião de Maria, é que eu quero que o outro também faça essa experiência. Por isso, devemos sair para o campo, para a missão, rezando, mas também visitando. A pandemia nos impede, tem nos limitado, mas precisamos usar de inteligência. Existem tantas outras maneiras de chegar às pessoas, de atingi-las com a palavra de Deus, mas às vezes nós não conseguimos usar os recursos que estão aí para evangelizar. Usamos para disseminar outros pensamentos, disseminar outras realidades, disseminar ideologias, mas esquecemos do nosso compromisso legionário. Estamos no mundo para esmagar a cabeça da serpente e atrair a todos para uma vida de santidade. É hora, caríssimos irmãos e irmãs, de nos reerguermos como verdadeiro exército de Cristo, onde nós temos Maria que vai à nossa frente, esmagando a cabeça da serpente e assim atraindo a todos para uma vida de santidade. Nós não podemos mais cochilar, nós não podemos mais nos desanimar, mas precisamos retomar a nossa fé, o nosso compromisso legionário e buscar viver cada vez mais animados por pertencermos a esse exército. A Legião de Maria atrai pela alegria dos legionários, pela paz que o legionário transmite, pela a verdade que eles vivem, pelo testemunho que dão. Precisamos resgatar isso cada vez mais. Pedir ao Senhor que nos cure do comodismo, porque às vezes já estamos também caindo no comodismo. Que o Senhor possa nos curar do comodismo e nos colocar de novo em ação como verdadeiros soldados de Cristo que parte para o combate, para destruir o mal e resgatar as famílias para a presença de Deus. Que nesse 100 anos da Legião de Maria, onde nós celebramos aqui 56 anos da missão em nossa cidade, que nós possamos renovar o nosso compromisso legionário e assumir a nossa vida de santidade. Peçamos à Imaculada Conceição que interceda sempre por nós, que ela possa ir à nossa frente, abrindo os caminhos e esmagando a cabeça da serpente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.